E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Danilo Castro, cirurgião plástico, especialista em cirurgia plástica pós-gestacional, responsável por um dos maiores centros de plástica pós-gestacional do Brasil, aqui em Palmas, Tocantins, nosso Hospital da Plástica de Palmas. Pessoal, continuando com a nossa série de vídeos falando sobre possíveis complicações cirúrgicas que podem acontecer, né? Hoje nós vamos falar sobre um dos principais vilões que pode acontecer em uma cirurgia plástica, na verdade em qualquer tipo de cirurgia, que é a famosa trombose, que pode vir como consequência também o tromboembolismo pulmonar. Pessoal, é um tema muito difícil de falar para vocês, né? Para tentar explicar o motivo pelo qual esse problema pode surgir, mas que é muito necessário, porque dentro do meu ver ali, né, dos meus estudos, da minha análise de história da cirurgia plástica, é um dos problemas que mais me geram ali medo que pode acontecer de fato, né? Mas doutor, eu também já escutei várias histórias de trombose, de tromboembolismo pulmonar. Como é que a gente faz para tentar evitar essas situações? Como que vocês ali tentam minimizar esses riscos, né? Como eu disse para vocês, qualquer cirurgia que vocês forem fazer, seja estética ou não, tem o risco de trombose, especialmente as cirurgias ortopédicas, cirurgias que às vezes de câncer, que tem riscos ainda maiores. E as cirurgias plásticas também não fogem disso, né? O que determina os riscos para se ter uma trombose? Tá bom, pessoal? Vamos lá. Primeiros fatores. Fator da própria paciente. Eventualmente as pacientes hoje podem ter transtornos genéticos, né? Algumas anormalidades genéticas que favorecem a trombose do sangue, né? A coagulação do sangue, chamada trombofilia, ou seja, o sangue ele coagula mais facilmente. Às vezes as pacientes tomam medicações que podem causar esse risco também, como os anticoncepcionais orais, né? Ou outros tipos de hormônios também que possam estar tomando por conta de reposição hormonal, ou até mesmo por tratamento com nutrologia ou endocrinologia. Então também aumenta esse risco de trombose. Pacientes que às vezes já tiveram históricos de problemas ali de coagulação do sangue, tiveram câncer algum dia, ou pacientes que têm histórico familiar também, né? O que acontece? Esses fatores são fatores que às vezes a gente não consegue modificar tanto. Esses fatores que eu acabei de falar para vocês são fatores que são inerentes da paciente. Às vezes está com ela, né, por conta de uma alteração existente, ou está com ela porque ela está fazendo o uso de alguma coisa ali que possa estar promovendo esses riscos. Esses fatores que eu coloquei para vocês, pessoal, são muito frequentes, tá? Existem outros fatores também que nós iremos colocar agora, que está ligado com o procedimento em si. Dentro da cirurgia plástica nós temos alguns procedimentos que aumentam o risco desse fator acontecer, né? Então, qual que é o principal ponto dentro da cirurgia? O principal ponto é o tempo cirúrgico, pessoal. Quanto maior o tempo de cirurgia, mais risco de trombose nós temos, tá certo? Então, se eu faço uma cirurgia de 12 horas, o risco de trombose é bem maior. Se eu faço uma cirurgia de 10 horas, é menor. Se eu faço uma cirurgia de 8 horas, é menor. Se eu faço uma cirurgia de 6 horas, é menor. Se eu faço uma cirurgia de 4 horas, é menor. Se eu faço uma cirurgia de 2 horas, é menor. Então, quanto menor o tempo de cirurgia, menor os riscos de trombose. O que é preconizado? Cirurgias entre 6 a no máximo 8 horas são cirurgias que têm ali um patamar de segurança razoável, moderado a alto, tá? Então nós temos uma segurança com um procedimento de tempo cirúrgico que dura entre 6 e 8 horas, tá certo? Não muito mais do que isso de maneira nenhuma. Então esse pensamento é o principal que nós temos que ter. Algumas cirurgias que nós fazemos dentro da cirurgia plástica, vamos pensar aqui, por exemplo, a abdominoplastia, a lipoaspiração, são tipos de cirurgias que aumentam levemente o risco em relação a outros procedimentos. Por quê? Porque na lipoaspiração nós estamos tirando muita gordura da paciente. Às vezes elas perdem um pouquinho de sangue e com isso aumenta-se levemente o risco de trombose. Além disso, na parte abdominal, na abdominoplastia clássica, nós fazemos também a correção do diástase abdominal, nós puxamos os tecidos e isso também faz com que a barriga fique um pouco mais pressionada, né? Porque puxou pele, costurou diástase e essa pressão na barriga também aumenta levemente o risco de trombose. Então, dentro das cirurgias, a combinação lipoaspiração e abdominoplastia é aquela que aumenta mais o risco de trombose. Não é que vai acontecer em qualquer pessoa, pessoal. Entendam que, tô falando dentro do universo das cirurgias que existem na plástica, essa combinação é a que mais aumenta o risco, tá bom? Mas quando bem controlado, vai tudo bem e fica tudo certo. Então o que nós falamos? Nós falamos da paciente que tem alguma deficiência genética, nós falamos da paciente que toma as medicações que aumentam o risco de trombose, nós falamos da paciente que tem um histórico de vida ou familiar de trombose, nós falamos também de tempo de cirurgia, que é um dos fatores principais na questão do surgimento da trombose, e nós falamos também do tipo de cirurgia que é realizado. Então, quando nós pegamos esse universo inteiro, pessoal, nós entendemos quais são os principais fatores de risco. Existe uma tabelinha chamada escala de Caprini, né? Essa escala de Caprini, nós temos ali vários itens que a gente vai colocando ali como fatores trombogênicos. Na verdade, eu esqueci de falar alguns outros fatores também que podem aumentar esse risco, tá, pessoal? O tabagismo e a obesidade também aumentam o risco de trombose, tá? Eu esqueci de falar desses fatores aí de hábitos de vida, por exemplo.
Então, a obesidade, tabagismo e sedentarismo, olha, estou esquecendo 3 pontos fundamentais: tabagismo, sedentarismo e também a obesidade são fatores que aumentam também o risco de trombose. É por isso que não é encheção de saco do doutor. Doutor, eu tenho que perder peso? Tem, porque diminui o risco de trombose, infecção, sangramento, seromas e tudo mais. Parar de fumar é obrigatório. Saúde é a combinação perfeita ali para quem quer fazer cirurgia plástica e, obviamente, perder peso, né? Então tá tudo aí interligado. Eu tinha esquecido de falar desses fatores. Para a gente tentar minimizar tudo isso, nós temos que fazer então uma boa preparação para a cirurgia. Assim como qualquer pessoa que quer correr uma maratona, ela tem que treinar, ela tem que se capacitar, ela tem que fazer, né, treinamentos específicos, ela tem que às vezes ter um treinador ali ajudando ela. Na cirurgia plástica nós temos ali a equipe profissional que vai lhe ajudar a se preparar muito bem para essa cirurgia. Como que eu vou me preparar muito bem, doutor? Então, as primeiras coisas que vocês têm que fazer é mudança de hábito de vida. Se fuma, se está acima do peso, se está sedentária, você vai fazer a mudança de hábito alimentar. Você vai fazer atividade física e vai parar de fumar, perfeito? Se você tem um histórico familiar ou se você tem algum risco genético, nós iremos fazer exames pré-operatórios e nós fazemos exames específicos de alguns fatores genéticos para ver se vocês têm risco aumentado ou não. Então, dentro da nossa gama de exames solicitados, tem lá os testes genéticos que nós pedimos, os mais frequentes, os mais comuns, obviamente, né? Não tem como pedir todos porque são inúmeros, mas os mais frequentes, os mais comuns, nós pedimos todos para ver se vocês realmente têm algum risco genético em relação a isso. Se vocês tomam medicações que aumentam o risco de trombogenicidade, ou seja, de formar trombo, nós também pedimos para vocês suspenderem um bom tempo antes da cirurgia para poder minimizar esses riscos. Além disso, pessoal, nós também pedimos para vocês passarem no cirurgião vascular para ele fazer um exame Doppler, que é um ultrassom das pernas. Ele vai fazer um ultrassom das pernas e vai analisar exatamente como é que estão esses vasos e se eventualmente não tem nenhum transtorno de alguma veia. As veias que eu falo são as varizes, tá? Porque quem tem varizes aumenta levemente esse risco de trombose. Então, ele vai analisar tudo isso e se também não tem nenhum trombinho perdido lá na perna, que às vezes pode ter alguma coisinha lá perdida, né? Então, também tem essa avaliação com um cirurgião vascular para avaliar justamente os membros inferiores, as pernas, para analisar e ver se tá tudo ok. Então, tudo isso que nós fazemos é antes da cirurgia, uma porrada de exames, uma mudança de estilo de vida para justamente a gente entrar no dia da cirurgia com tudo ok. Aí vem a segunda parte, a programação cirúrgica. Então, por isso que nós sempre estamos ali tentando alinhar a expectativa de vocês com aquilo que é possível ser feito com segurança. Muitos pacientes chegam aqui: doutor, eu quero realizar tudo de uma vez só, porque eu quero passar só uma vez na cirurgia, porque 2 vezes é arriscado. Não, não é isso. Não é arriscado passar 2 vezes pela cirurgia, é arriscado passar por uma cirurgia só com muito tempo de cirurgia. Há essa confusão na cabeça de vocês. Então, não é a cirurgia dividida em 2 que é mais arriscada, mas a cirurgia única que demora muito tempo. Por isso que quando eu falo que eu não vou fazer a cirurgia toda junta, é porque eu já estou somando os tempos de cada procedimento e vendo que ele está extrapolando a segurança de entre 6 e 8 horas no máximo. Então, não é legal fazer procedimentos que ultrapassam esse tempo de cirurgia. Então, nós sempre colocamos isso em pauta para vocês. Se nós queremos segurança e qualidade, nós temos que andar nesse tempo de cirurgia obrigatoriamente, tá certo? Então, é um dos fatores fundamentais, a boa programação da cirurgia. Então, as combinações cirúrgicas adequadas, tentando chegar nesse tempo de cirurgia mais seguro, perfeito? Além disso, dentro da cirurgia, pessoal, nós temos ali alguns mecanismos que são feitos pela equipe de anestesia e pela equipe do hospital, que é a utilização de meio de compressão, vocês estão vendo aqui, que é também a bota pneumática, que é uma bota que fica massageando as pernas de vocês durante toda a cirurgia, então vocês ficam parecendo que está caminhando o tempo todo, tá certo? Essas botas pneumáticas, elas ficam durante a cirurgia inteira e durante toda a noite da paciente durante a internação. No outro dia pela manhã, esse paciente levanta precocemente, vai fazer a caminhada e aí fica sem bota pneumática andando bastante. Então essa meia de compressão, ela vai ficar por cerca de 30 dias ininterruptamente, ela não vai tirar para nada. A bota pneumática durante a noite, depois no dia seguinte pela manhã vai ser retirada e não vai utilizar mais essa bota pneumática, tá certo? Além disso, pessoal, nós também faremos o tratamento preventivo disso aí, né? Por meio de uma medicação anticoagulante. E nós utilizamos por 15 dias direto uma medicação chamada Clexane. É uma injeçãozinha chatinha, às vezes, de fazer a aplicaçãozinha dela, mas é uma agulhinha muito pequena, muito rápido de ser feito, bem tranquilo. E essa medicação vai ajudar a evitar a trombose, tá certo? Muitas pessoas conheceram o Clexane, o anticoagulante injetável, na época do Covid, porque muitas pessoas tinham risco de trombose ali pela devida doença e teve até uma época que o Clexane ficou em falta no mercado, enfim, e tudo mais, justamente por conta disso, tá? Mas é a nossa medicação de eleição e depois de 15 dias nós utilizamos outra medicação oral para poder cobrir 30 dias, porque durante 30 dias o risco de trombose ele é ainda existente. Doutor, mas tá bom, beleza, já fizemos todo esse roteiro, né? A preparação antes da cirurgia, a preocupação dentro da cirurgia e falamos de algumas coisas no pós-operatório. Mas o que é
fundamental no pós-operatório, além da medicação, da meia de compressão. Duas coisas são fundamentais e que eu sempre pego muito no pé de vocês no dia seguinte na alta hospitalar, que é justamente caminhar de hora em hora durante no mínimo 5 minutos e beber de 4 a 5 litros de líquido, que aí pode entrar água, suco natural, Gatorade, água de coco, enfim, líquidos para que o seu corpo seja bem hidratado e o seu vaso sanguíneo fique cheio. Mas como assim, doutor? Me explica um pouco melhor sobre isso. Pessoal, quando a gente anda, a musculatura da perna, né? Vocês estão vendo aqui a figurinha? Essa musculatura, ela contrai e manda o sangue de volta lá pro coração, tá certo? Então, ao contrair, o sangue volta para o coração. Por que acontece? Para formar o coágulo na perna, o que acontece? O músculo tem que ficar parado. A paciente fica muito tempo de repouso, deitada, esse sangue parado, ele acaba podendo coagular. E aí é justamente nesse momento que o coágulo pode se deslocar e também ir para o pulmão. Então, quando vocês andam, a musculatura é bombeada, porque essa bomba da perna, né, a mais importante, esse sangue volta pro coração e vai circulando, tá certo? Então, por isso que andar de hora em hora é obrigatório para esse sangue não ficar muito tempo parado lá. Além disso, a meia de compressão ajuda também esse sangue a ser bombeado. O outro fator muito importante é justamente o líquido que vocês tomam. Por que é importante estar hidratada? Pessoal, aqui tem um desenho esquemático de um vaso sanguíneo, né, que é as veias, vamos pensar, e dentro da veia tá correndo as células de sangue, tá certo? E junto com ela, né, os líquidos que tem dentro da corrente sanguínea. Essas coisinhas vermelhinhas, que são as hemácias, se o sangue tá muito grosso, ou seja, se a paciente está desidratada, essas hemácias, elas podem ficar se acumulando uma em cima da outra, bater na parede do vaso sanguíneo e começar a se acumular ali também, formando um trombo, tá certo? Então, quando a pessoa está desidratada, o sangue está viscoso, e estando viscoso, aumenta o risco de formar trombose. Então, por isso que andar e beber líquido é muito importante. Por quê? Porque quando anda, movimenta o sangue, e quando bebe líquido, o sangue fica mais fluido, mais fino, evitando ali a trombose. Então, todo esse panorama geral, pessoal, é pensando justamente em evitar um risco que é um risco muito chato, né? Que a gente se preocupa bastante com cada paciente, que é a formação de trombos nas pernas, e Deus o livre esse trombo ir para o pulmão, causando tromboembolismo pulmonar, que aí é uma complicação clínica mais grave, e eventualmente o paciente tem que ficar internado, às vezes até em UTI, tomando medicação importante e tudo mais, para que realmente não tenha nenhum prejuízo de vida com esta pessoa, tá certo? Então, vocês viram que existe tanta coisa para pensar na segurança de vocês. Isso para vocês é importantíssimo, sabe por quê? Porque muitas vezes vocês ficam procurando qualquer lugar para vocês fazerem a cirurgia, não importando com a segurança de vocês vão atrás daquilo que é viável naquele momento, naquela hora, e não se preocupam do quanto de segurança é necessário para realizar um procedimento. Olha só o tanto de coisa que eu falei para vocês, olha o tanto de preocupações que nós temos. Vocês acham mesmo que um local que faz não sei quantas cirurgias por dia, por semana, por mês, vai conseguir ter essa preocupação? Não vai. Vai ter problemas ali, problemas graves, e às vezes esse problema pode ser com você, entende? Por isso que é muito importante vocês se prepararem bem para a cirurgia, escolher muito bem o profissional, escolher muito bem essa equipe, saber de todos os riscos que são inerentes ao procedimento. A cirurgia plástica não é um passeio no parque de diversões, vocês têm que entender isso, é uma coisa muito séria, tem que ter muita responsabilidade, muita atenção com cada detalhe, e um desses detalhes mais importantes é justamente a trombose, tá certo? Então, esse é um vídeo que realmente vai valer muito a pena vocês compartilharem com as amigas, com as pessoas que querem fazer cirurgia plástica, e que às vezes fica achando, é uma coisa muito simples, não é uma coisa simples, é uma coisa muito séria, e tem muito o que fazer para que justamente essa segurança ela esteja cada dia maior na cirurgia de vocês. E a gente está sempre atento nas novidades, nas formas de evoluir tecnicamente, pensando sempre no tempo de cirurgia. Hoje nós temos uma equipe muito grande justamente pensando na aceleração do procedimento. Nós temos o cirurgião plástico auxiliar, que é o Dr. Alessandro. Nós temos, enfim, vários pontos aí que nos ajudam a acelerar os procedimentos, porque a gente faz muita cirurgia combinada, mas sempre tentando zelar por esse tempo de 6 a no máximo 8 horas de procedimento, e sempre acelerando a recuperação dessa paciente por meio da nossa equipe de pós-operatório, tá bom? Pessoal, finalizamos esse vídeo que é tão importante, que é sobre trombose. É um vídeo mais longo, mais técnico, mais difícil de entender, mas extremamente importante para vocês que querem fazer cirurgia plástica segura. Compartilhe o nosso vídeo, assine nosso canal, comentem, e claro que vocês vão estar sempre cientes das novidades aqui do nosso canal. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.